Irmãos, veja só, há um exemplo no Antigo Testamento muito lindo, que fala a respeito de Davi. Davi, sendo rei, ele cometeu um grave erro quando ele recenseou o povo. Deus não queria aquilo. Para realmente se refazer diante de Deus, ele notou que o anjo de Deus se manifestou num determinado local. E ali ele disse, segundo o que Deus tinha ordenado, vou estabelecer um altar naquele lugar. Só que aquela terra não pertencia ao rei, pertencia a um homem. E ele foi até aquele local e disse para o homem, eu vou erguer um altar ao Deus vivo nesse lugar. E o homem disse, meu rei, a honra é minha, eu lhe dou essa porção de terra para você. E Davi disse, não, de maneira nenhuma. Eu não quero jamais, eu jamais quero entender da parte do meu Deus, a quem eu amo, a quem eu sirvo. Eu não quero dar ao Senhor, não é? Aquilo que eu não comprei, que não me custou nada. É baseado nesses textos é que uma denominação tão forte como a nossa se estabeleceu. Nós somos um povo que pagamos o preço por tudo. Aliás, quando o povo batista decidiu que haveria nítida separação entre igreja e Estado e faria parte das nossas convicções, nós não queremos receber do governo nada. Pelo contrário, pagamos os nossos impostos, prestamos os nossos relatórios com toda a fidelidade e não aceitamos nenhum tipo de ajuda. Por quê? Porque não queremos ter ingerência do Estado no que diz respeito à administração desta igreja. E assim somos geridos. Por quê? O nosso conceito é que aquilo que nos custa alguma coisa é aquilo que a gente mais preza, é aquilo que a gente mais honra. Mas, no entanto, parece que membros desta igreja entendem que simplesmente se escondendo atrás da nuca de um e de outro, ninguém vai perceber porque a igreja é grande. Não é verdade, não é verdade. E eu quero ler o texto com vocês, e vocês vão poder nos acompanhar também no slide, o texto do primeiro livro de Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 21, os versículos de 1 a 27. Esse é um texto que você deve marcar na sua Bíblia, porque ele é muito interessante. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, os versículos de 1 a 27. É um texto um pouco longo, mas os irmãos vão entender, e como hoje é uma devocional, nós podemos ficar bem tranquilos que nós vamos terminar no horário com toda tranquilidade, tá bom? O texto diz assim, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército, vão e contem os israelitas, desde Berseba até Dan, e traga-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu, que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei meu senhor. Não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel, então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi relatório com o número dos homens de combate, e em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 só de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Essa palavra puniu é bem forte e muito importante aqui. Eles viviam debaixo da lei. A lei era muito dura. Hoje vivemos debaixo da graça. Parece que ela é de fato mais graciosa. Então Davi disse a Deus, pequei gravemente com o que fiz. Agora te imploro que perdoes o meu pecado, perdoe o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade,
não é? O profeta, o vidente de Davi. Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções, escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou, ou seja, o próprio Deus. Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia trazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer catástrofe, e ele disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Aleluia, que tenha acontecido isso, né, irmãos? Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se o rosto em terra. Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra de Gade, que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna, aquele homem, estava debulhando trigo. Virando-se, viu o anjo, e ele e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu, ceda-me o terreno da sua eira, para que eu construa um altar de honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi, considera o teu, que o meu rei e o Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha e o trigo para oferta de cereal. Tudo isto dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu holocausto e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocausto. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Amém. Queridos, esses são textos maravilhosos das Escrituras Sagradas, que ensina ao povo de Deus não só no Velho Testamento, debaixo da lei, mas todo o seu povo no tempo atual, que nós devemos ter muito temor do Senhor, porque da mesma forma que o nosso Deus é amoroso, Deus é justo. O Davi, o rei, ele era o homem segundo o coração de Deus. Sobre a sua vida repousava todo o sacerdócio de Deus. Ele era líder tanto dos que prestavam culto a Deus, levitas, todos os que eram considerados sacerdotes das famílias sacerdotais, como também era bem claro para estes homens que o rei era o líder absoluto. E o rei cometeu um grave erro.
Essa ideia de contar o povo, de ter o afã da glória, de que tamanho é meu exército, para mandar mensagens para um monte de gente dizendo: estão enfileirados nas minhas fileiras 1 milhão de soldados, o meu soldado é poderoso. Isso entristeceu o coração de Deus, porque toda a batalha foi vencida pelo Senhor e não por Davi. Davi cometeu um grave erro, como talvez você na sua vida possa dizer: sou eu que trabalho, sou eu que ganho e eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Cuidado. Eu e você não somos dono de nada. Se é que um dia você levantou a sua mão e se entregou completamente ao Senhor Jesus. Tudo que você tem vem das mãos do nosso poderoso Deus. Era isso que Davi tinha que entender e não entendeu. Então o resultado passa a ser devastação sobre a vida dele. Claro que estavam presos sobre a lei tinha que ser cumprida. Se não foi cumprida, pronto, seria realmente executado o juízo de Deus. E Deus fez o seu juízo. Ainda deu 3 opções para Davi. Veja só, se eu pegar alguns de vocês que são injustos com Deus e eu desse 3 opções para vocês, como vocês se sentiriam? O que você quer? Você percebe que drama seria a vida? Da mesma forma que Davi se sentiu angustiado. Porque, irmãos, quando a gente escolhe, a gente perde. Quando você escolhe entre alguma coisa, você tem que perder outra. Toda escolha é perda. Nós gostaríamos de ficar com tudo. Mas toda escolha que fazemos, amados irmãos, são perdas que nós vivemos. E por essa razão é que Davi então entendeu que a melhor coisa era cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus era misericordioso também, do que realmente Deus entregá-lo aos seus inimigos e provavelmente aquela terra inteira seria destruída, suas esposas seriam levadas embora e eles deixariam na região de Jerusalém só os doentes e os idosos. Davi então escolheu realmente ser punido por Deus, e aquela peste que veio dos céus, não temos notícia de que tipo de pestilência veio, consumiu mais de 70 mil pessoas. Pastor, qual que é o ponto? Meu ponto é esse: nunca darei ao meu Deus aquilo que não me pertence. Nunca darei ao meu Deus aquilo que não me pertence. O que é dos outros, o que é do governo, eu nunca vou dar a Deus. Dar a César o que é de César e dar a Deus, eu nunca vou dar o que não me pertence. Ninguém pode honrar a Deus ganhando na loteria. Teve alguém aqui que ganhou aí 200 e poucos milhões? Não adianta querer vir aqui e dizer assim: pastor, o senhor aceita o dízimo? Não, eu não quero nenhum dinheiro que não nos pertença. Eu prefiro o dinheiro honrado do povo de Deus, mesmo que suado, do que qualquer outra coisa. E a partir do momento maravilhoso, e agora eu quero ensinar isso à igreja, no momento que você pega aquele envelope e você consagra o seu dízimo, a sua oferta a Deus, no momento da oração, que eu sei que como isso é repetido todos os cultos, vem um dos nossos vice-presidentes, um dos nossos pastores e faz a oração. Irmãos, aquele é um momento maravilhoso da tua vida. É quando o dinheiro sai das tuas mãos e é colocado no altar de Deus. E quando ele é consagrado no altar, Deus recebe como cheiro suave perante a sua presença, irmãos. Por isso que Cristo, estando num ofertório, quando ele viu que a pobre viúva deitou o denário pequeno dela, ele disse: essa deu mais do que todos. Jesus Cristo elogia aquela mulher, porque no momento da oração, aquele é o momento mais importante, no que diz respeito ao teu sucesso financeiro. Então aguarde por aquele momento de oração. Aquele momento de consagração é quando os valores pela fé do povo de Deus saem da mão de Deus e vêm realmente para os cuidados da igreja. O povo de Deus faz isso desde que somos povo de Deus. Pergunte para um judeu se ele tem qualquer dificuldade financeira. Não tem, porque ele pratica o dízimo. São fiéis. Ele sabe que isto é fonte de toda a bênção e prosperidade sobre a face da terra. Por isso são fiéis.
E agora vem a parte seguinte que para mim é muito importante. Ele diz, Davi, eu não vou oferecer um holocausto que não me custe nada. Eu não vou usufruir de uma igreja desse tamanho, não é? Sem realmente fazer parte disso tudo. Sem contribuir, sem participar. Jamais vou fazer isso tudo. Eu não sou tomador da igreja. Eu sou doador. Eu sirvo a Deus através da igreja. E no caso você, a igreja Boas Novas. E então é por isso que eu e você temos que fazer as contas com Deus. Temos pela frente um ano difícil. Então me permita dizer, este é o ano que você tem que ser fiel a Deus. Sabe por quê? Os tempos são difíceis. Você precisa da cobertura de Deus. Não faça conta contra Deus, não vai funcionar na tua vida. Não vai funcionar. Seja fiel ao Senhor. Veja só, ontem em contrapartida, falando das dificuldades desses irmãos, 8 deles disseram para mim que não eram fiéis. Eu disse, está vendo só, você está em grupo de risco. Porque como Deus vai ser a tua provisão nesse tempo, se você abandonou o altar de Deus e você abandonou Deus? Isso é verdade. Agora veja que bonitinho. Uma senhora passou pela minha mesa para perguntar como estava a minha saúde. É uma das senhoras desta igreja mais fiel que eu conheço. Na sua idade já avançada, é uma das pessoas mais fiéis que nós temos aqui nesta igreja. Estava ela toda bonitinha, colarzinho, roupinha arrumada, reloginho, toda bonitona. Eu dei a mão para ela e disse assim, ó, queria agradecer a senhora por a senhora ser tão fiel ao longo desses anos. Obrigado por cuidar da tua igreja, cuidar de todos nós. Obrigado pelo teu amor. E ela disse de pronto, não pastor, esse é meu dever. Desde o dia que eu me converti, eu entendi a doutrina de Deus e faço parte dessa família. E eu falei assim, irmã, e agora essa crise que está aí, e todo esse problema? Ela falou, olha pastor, eu estou pouco preocupada. Isso é coisa para quem é moço. Falou, pastor, olha, com os 2 salários mínimos que eu ganho, eu tenho dinheiro para mim, para minha subsistência, não fico muito doente, estou forte. E ainda tenho dinheiro para emprestar para os meus filhos. Se você perguntar para mim qual que é o mistério, como isso se explica, eu lhe explico já. Nunca queira dar nada para Deus para receber o tudo de Deus. Você nunca vai conseguir fazer essa conta. Sim, tudo aquilo que nós vamos oferecer como holocausto ao nosso Deus tem que me custar alguma coisa. Eu tenho que sentir no bolso, eu tenho que sentir na minha vida que eu faço isso para Deus. Não como uma forma de compensação, mas uma forma de retribuição. Porque lembre o seguinte, quando você consagra o seu dízimo neste altar, Deus está mais preocupado com 90% que você vai administrar do que os 10% que você está consagrando aqui. Eu preciso muito mais sabedoria para administrar os 90% que fica no meu bolso do que os 10% consagrado nesse altar. Aliás, eu tenho uma teoria a respeito do que porque Deus estabeleceu o dízimo. Eu creio que Deus, ao estabelecer o dízimo, Ele realmente nos ensinou a administrar muito bem os nossos recursos. O que é que você faz em primeiro lugar? Primeira coisa que você separa é para Deus. Pronto, está consagrado, acabou. Colocou no envelope, está lá. Está consagrado a Deus, é a primícia. E é muito gostoso a gente consagrar o que a gente tem de melhor em primeiro lugar a Deus. Irmãos, eu garanto a vocês que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque a matemática divina é completamente outra. E por favor, se alguém aqui disser assim, pastor, olha, a minha fé é neotestamentária e o dízimo é do Antigo Testamento. Meu irmão, se a gente for para o Novo Testamento, vai ficar pior. Porque o que o Novo Testamento pede de nós? 100% para Deus.
É isso, 100% para Deus. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Essa é a doutrina. Pastor, você está dizendo tudo isso porque a igreja está passando por dificuldades financeiras. Irmãos, todas as igrejas estão passando por dificuldade financeira. Aliás, eu nunca administrei uma igreja que tivesse dinheiro em caixa. A única que fez isso foi essa aqui. A gente tinha aí uns 150 mil, que era um capital de giro, que nesses últimos 6 meses está se esgotando. Graças a Deus por isso. Essa é a primeira igreja que eu administro fazendo isto. Pastor, o senhor está dizendo isso porque pastor está precisando ganhar mais? Não. Você teve aumento nesses últimos 8 anos, eu não tive. Porque eu não preciso de nenhum aumento. O que Deus tem dado tem sido suficiente para sustentar a mim e a minha família. Há mais ou menos 1 ano nesta igreja, de maneira maldosa, pessoas têm manuseado a informação que esse pastor, esse que vos fala, palavra bonita de Batista, esse que vos fala, que o pastor ganha 50 mil por mês. Oh Deus, eu gostaria de ganhar 50 mil por mês. Eu me contentaria com metade disto, mas por pura maldade. Claro que a gente sempre vai ter no nosso meio zambalates. Enquanto você edifica muros, essas pessoas estão maldizendo. Mas irmãos, nós nunca vamos olhar para os maldizentes, nós vamos olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se você vem aqui para entregar a homens, por favor, não volte hoje à noite. Mas se você vem a esse altar para entregar a Deus, seja bem-vindo, filho, a este altar. Seja bem-vindo, filho, porque eu não entrego esse dízimo na igreja, eu não entrego a homens, eu entrego a Deus. Eu não faço isso pelos homens, eu faço isso por Deus. E é claro que eu sou a única pessoa, junto com meus colegas pastores, que não precisamos dar o dízimo. Você já ouviu falar dízimo de dízimo? Dízimo de levita? Não. Mas cada um de nós fazemos a lição de casa. Sabe por quê? Porque eu quero ser abençoado por Deus. E Deus tem me abençoado. E eu louvo a Deus por isto. Como eu agradeço a Deus por pequenos milagres que Ele realiza na minha vida e que eu não sei explicar. Dias atrás eu tive um desejo no meu coração. Eu falei, puxa vida, eu queria isto, Senhor. Eu fiz um pedido, mas não falei para ninguém, não falei para minha esposa, não falei para ninguém. Eu só falei no meu coração, no meu íntimo, lá, no íntimo do coração, porque eu também sou homem, sou carnal e às vezes eu vejo alguma coisa. Puxa vida, bem que eu podia ter isso, né? Mas agora não é hora. Meus filhos estão estudando e tudo mais, deixa para lá, né? Agora, você acredita? Domingo passado eu chego nessa igreja e vem um irmão com um pacote. E diz assim, pastor, eu estava andando no shopping. Eu olhei para uma coisa e me lembrei do meu pastor. E pastor, é uma coisa simples, mas eu queria entregar para o pastor. Ele, sem abrir o pacote, eu disse o que estava dentro do pacote. Ele me chamou de profeta. Não é? De vidente. Eu estou parecendo com um Gade, vidente. Não. É porque quando você ama a Deus, você está debaixo das bênçãos de Deus. E Deus ouve até os teus pequenos clamores e te recompensa, porque Ele é Deus justo e fiel. Ele é Deus justo e fiel. Agora mesmo um irmão querido e amado, diácono desta igreja, estava lá dizendo, pastor, eu estou arrepiado, com lágrimas nos olhos, daquilo que Deus fez pela minha empresa. Quando ele contou o milagre, a gente diz assim, gente, é impossível no mundo de hoje esse homem ter recebido o que ele recebeu. Uma resposta de Deus na medida certa, nem mais nem menos, foi o que Deus mandou. E é claro que nós como cristãos ficamos mesmo arrepiados diante desse Deus, porque os milagres existem, eles são verdadeiros e eu e você somos frutos desse milagre de Deus. O apelo que eu quero fazer olhando para 2016 com vocês é este. Povo de boas novas, é tempo de você ser fiel a Deus. Por favor, não esteja nesta igreja sem nunca contribuir.
lembre-se, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço do holocausto e do sacrifício que eu presto ao meu Deus. Eu não quero de graça. Eu vou dar os ciclos de ouro e de prata para o Senhor, porque onde eu for erguer um altar, eu vou erguer a minha vida. E é nesta igreja que eu decidi fincar raízes e ver a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a minha descendência sobre a face da terra. E é isto que nos abençoa de uma maneira que a gente não sabe explicar. É o próprio Deus agindo em nosso favor. Povo de Deus, se a crise se avizinha de nós em 2016, se houver um aprofundamento desta crise institucional, política, com também abrangências financeiras e desdobramentos financeiros, claro que sabemos que um dia essas lutas vão chegar até nós, como já tem chegado esse ano. A luta tem sido grande. Temos nesta igreja pessoas que estão desempregadas há anos, pessoas altamente qualificadas. Temos orado por essas pessoas, mas a nossa igreja sempre se coloca à disposição dos membros desta igreja. E essa liderança, ela nunca disse não a nenhum que nos pediu qualquer coisa. Sempre ajudamos, porque não queremos ter no nosso meio necessitados. A igreja é mais forte do que tudo isto, porque ela passou já tempos difíceis e pode vir todos os tempos difíceis da nossa vida. E a gente tem que ser extremamente fiel a Deus. Por favor, olhando para 2016, lance sementes de fé e de fidelidade ao seu Deus e deixe todas as consequências nas mãos de Deus. Seja fiel ao Senhor e deixe todas as consequências no altar de Deus. E aí, desculpe de passar aí esses minutinhos aí, além do horário, para dizer o seguinte: uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida em matéria de contribuição, eu vi em outra nação. Sabe, África, sabe, povo negro, alegre, feliz. Eu fui no meio da miséria, no meio do caos, no meio onde não havia motivos para se regozijar. Não havia escolas, não havia hospitais, não havia shopping centers, não havia estradas boas, não havia nada, nada, nada. Fui celebrar a Deus no culto com aquele povo. Quando eu cheguei lá, veio a surpresa. Aquele povo louvou, adorou, é muito bonitinho o passo deles. Depois eu tinha que ensaiar no hotel os passinhos deles e tudo mais, muito legal aquilo. Que povo! E no momento da contribuição, aqueles homens traziam o que eles podiam trazer. Foi a primeira vez que ao meu pé, junto do pastor, junto do intérprete, eu comecei a ver que veio galinha, coco, farinha, vi um pouco de tudo. Vi um pouco de tudo, porque naquele lugar eles não tinham nenhum dinheiro para dar a Deus. E eu perguntei para o pastor, com que frequência eles fazem isto? Ele diz assim, todos os cultos. E ele falou para mim, você aguarda agora a festa que eles vão fazer. Quando falou de festa, para mim até aquele ponto tudo era festa. Mas a festa ainda ia começar. E depois de terem consagrado no altar tudo aquilo, aquelas irmãs negras todas bonitonas, elas saíam e separavam tudo aquilo enquanto o povo cantava. E imediatamente ia aos necessitados e entregava a eles pequenas porções para que não houvesse necessidade no meio deles. E aquelas irmãs eram informantes do pastor. Ela sabia quem estava passando dificuldade, quem estava passando problema. O dinheiro, ou os valores, ou os objetos eram consagrados, imediatamente havia a prática. E eu achei bem bonito, porque o pastor falou assim, fica de olho, porque o frango mais bonito vai para a comida de nós hoje lá. Aí eu fiquei com uma dó, disse assim,
Escolha uma, pastor. Eu não vou escolher esse negócio aqui, né? Aquelas galinhas bonitinhas olhando para mim. Eu disse, meu Deus do céu, que situação difícil. Mas é cultural, né? E disse, qual que você achou mais bonitinha? Eu vi uma galinha bem bonitona, assim, bem gordinha. Eu falei, deve ter uma coxa boa e tudo mais. E tal. Eu falei, essa aqui tá bonitinha. Na mesma hora, a irmã já veio lá dançando. E levou de volta, porque assim é o almoço dos pastores. E eu naquele dia aprendi muito com aquele povo. Às vezes do nada Deus tira o melhor. Mas naquele momento aquela igreja batista, lá no Zimbábue, estava prestando um culto a Deus e lutando para que no meio da igreja não houvesse necessidade. Não, eu jamais vou oferecer um sacrifício a Deus que me custe nada, porque o preço daquele me redimiu custou tudo. Deus tinha um filho e fez desse filho o meu Salvador. Em resposta a ele, eu entrego o meu tudo num gesto de consagração. Vamos orar. Querido Deus, que o Senhor abençoe a nossa igreja. Pai de amor, eu te peço especificamente nesse culto por aquelas pessoas que ainda não foram tocadas pelo Teu Espírito Santo no que diz respeito à contribuição. Pai de amor, como alguém pode, ó Deus, cuidar dos seus animaizinhos, gastando milhares de reais por ano, sem consagrar um centavo neste altar, Senhor, sem estender a sua mão para os nossos missionários, ó Deus. Como alguém pode cuidar tão bem de si e jamais cuidar dos que necessitam, ó Deus? Como posso, ó Deus, como líder espiritual desta igreja, imaginar que alguém nos ajudou nem com um pãozinho sequer que foi distribuído nas ruas de São Paulo, dos quase 28 mil lanches que foram distribuídos? Senhor Deus, eu fico imaginando alguém que tem os seus filhos tão bem cuidados naquele ministério infantil, que jamais deita no teu altar uma oferta sequer. Senhor, algo está errado. Pai de amor, o apelo da nossa igreja não é o financeiro, mas Pai de amor, eu te peço que o Senhor toque no coração destas pessoas. Se eles continuarem assim, ó Deus, eles serão destruídos em 2016, mediante toda a crise que se avoluma. A âncora da nossa alma está em Deus. A minha fidelidade ao Senhor conta, e é por isso que juntos conseguiremos passar o mar bravio, as ondas impetuosas da vida, e venceremos por Jesus Cristo. Pai de amor, não existe nesse Brasil imenso um povo mais preparado para 2016 do que aquele povo que é fiel nos dízimos e das ofertas. Este já está preparado para todos os reveses, porque quem nos justifica é o Senhor Deus. Pai de amor, eis aqui o nosso altar. Araúna não edificou nesse altar, mas o anjo do Senhor está nesse lugar. Pai de amor, obrigado porque não vivemos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Mas Pai de amor, que não possamos apanhar a liberdade que o Senhor nos deu para fazermos dela libertinagem humana, nociva à fé. Pai de amor, conscientize todos nós que somos adultos desta igreja. Afinal, temos que deixar para as futuras gerações um legado de fé, mas também um legado financeiro. A segurança dos nossos filhos no futuro está na boa administração que os recursos que o Senhor nos dá, mas está também na fidelidade que eu devoto ao Senhor do Senhor, ao Rei dos Reis. Pai de amor, que todos nós, membros desta igreja, possamos dizer como Davi disse: não ofereceremos holocausto que não nos custe nada. Consagraremos ao Senhor tudo o que temos
tudo que possuímos, porque tudo que temos, tudo que possuímos, pertence ao Senhor Jesus. Pai de amor, abençoe o teu povo durante esse final de ano e 2016. Se o nosso país está em crise, como disse o poeta na canção, dentro dos nossos rebanhos de igreja, se o mundo está em crise, se o Brasil está em crise, nós, o teu povo, estamos em Cristo Jesus. E que a palavra crise exista sim no nosso vocabulário, mas que possamos ter a certeza que a nossa vida está debaixo do mais alto refúgio, debaixo das tuas asas, ó Deus poderoso. Acomode este povo que se chama pelo teu nome e nos dê a tua bênção para o ano de 2016, porque esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, até logo mais às 18 horas. Hoje nós teremos a peça, a encenação linda, falando a respeito das 10 virgens, aquela parábola bonita. Você precisa estar aqui e trazer seus convidados. Hoje, 18 horas. E por favor, igreja, não se esqueça, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.